vinha a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pastor, Deus te use, viu, querido? Grande abraço. Amigos e irmãos, um bom dia a todos. Uma alegria poder estar com vocês mais uma vez para juntos compartilharmos o pão da vida. E eu espero que nessa manhã a graça do Senhor Jesus envolva você, o seu coração, o seu lar. E mediante esta palavra que será compartilhada, Ele derrame bênçãos em sua vida, alimente o seu espírito, fortaleça a sua fé. E que através também desta mesma mensagem, a minha vida, a sua vida, ela seja restaurada pelo poder do Espírito Santo, que vem através dessa palavra, como nós acompanhamos no vídeo, palavra esta que tem poder para realizar coisas das quais nós sequer imaginamos. Então, permitamos que hoje o Senhor realize no nosso coração esta mesma obra também. Antes de eu começar esta mensagem, eu gostaria apenas de informá-los, ou melhor, já preveni-los, de que possivelmente, ou certamente, esta mensagem não é o tipo de mensagem que é agradável de se pregar, mas também não é uma mensagem agradável de se ouvir. Talvez eu diria que ela seja mais difícil de ser pregada do que difícil de ser ouvida. Por que eu digo que ela é mais difícil de ser pregada? Porque hoje em dia, como bem disse o apóstolo Paulo, certa ocasião, a Timóteo, né, que quando nós pregássemos, muitas vezes algumas pessoas elas sentiriam coceiras nos ouvidos, se entregariam a vãs filosofias, e elas estariam tão envolvidas por tantas coisas que são proclamadas, se fazendo de evangelho, mas que na verdade não são este evangelho genuíno que nós encontramos na palavra, mas é um outro evangelho, um falso evangelho. E eu temo que esse falso evangelho, por muitas vezes, ele esteja permeando em nossos meios como igreja, e isso esteja nos afastando da palavra de Deus, daquilo que nós encontramos revelado nas Escrituras Sagradas. E o evangelho, ele tem o poder de muitas vezes nos ofender. E por que é que eu digo que o evangelho, ele ofende? Porque o evangelho, ele confronta a realidade do pecado. O evangelho, ele revela o pecado, ele aponta o pecado. O evangelho, ele revela a condição do pecador. Ele mostra quão grave é esta doença chamada pecado. Ele diagnostica o pecador, revelando que a sua condição ela é irreversível. E à medida que ele tenta resolver esse seu problema por conta própria, por meios próprios, infelizmente, mais enfermo ele fica. Mais grave é a sua situação, mais degradante será também a sua condição espiritual. Mas o evangelho ele não é só uma ofensa, ele ofende, mas ele também apresenta a cura. Existe alguém que pode curar as feridas da alma. Existe alguém que pode curar as feridas que o pecado causou em nosso coração. Existe alguém que pode remover essa doença contagiosa, esta lepra que é o pecado de nossa vida e nos restaurar completamente e nos fazermos sãos mais uma vez. Eu quero, meu irmão, dizer a você que a única forma de nós alcançarmos a cura, a única forma de nós recebermos essa restauração,
A única forma de nós recebermos essa transformação completa da qual carecemos em nossa vida espiritual é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode curar as doenças espirituais, as enfermidades espirituais que nos acometem como indivíduos, mas também que nos acometem como igreja. E é justamente esse o cerne da minha mensagem. Jesus é aquele que cura todas as enfermidades da igreja. E para que Jesus ele possa realizar esta obra na igreja, é preciso que haja um arrependimento genuíno também no coração da igreja. Por isso, abra seu coração ao Espírito Santo nessa manhã e permita-se que ele fale a você nesse momento. Permita-se ouvir a voz do Espírito Santo. Permita-se ser tocado por ele nesse instante. Coloque de lado qualquer tipo de capricho pessoal, qualquer tipo de arrogância, qualquer tipo de orgulho espiritual. Eu quero que você compreenda que essa mensagem é de Jesus para você. E antes dela ser para você, eu digo com toda a convicção que ela foi uma mensagem de Jesus para mim também. Eu costumo dizer como pregador, como pastor, e eu creio que vocês que são meus amigos pastores que estão aqui, pregadores também do Evangelho, eu creio que vocês compartilham desse mesmo sentimento de nunca pregarmos uma mensagem que antes não tenha impactado a nossa vida ou o nosso coração. Eu acho que eu seria um grande hipócrita se eu viesse aqui perante a Sala 57 ou fosse às minhas igrejas nos dias de culto pregar e eu pregasse daquilo que eu não vivo, eu falasse daquilo que não toca o meu coração. Então, essa mensagem que talvez pode parecer ofensiva, entenda, ela foi ofensiva porque eu também sou pecador. Ela foi ofensiva a mim porque eu também sou pecador. Mas essa mensagem curou e tem me curado em muitas coisas, e eu creio que ela pode fazer o mesmo por você. Então, se Deus falou ao meu coração, se Deus tocou a minha vida com esta palavra, eu creio que Ele pode fazer a mesma coisa por você nesse momento. Então, deixe a voz do Espírito Santo falar com você através da boca desse mensageiro. Eu aqui sou apenas um instrumento, eu sou apenas o canal que Deus agora vai utilizar para poder falar diretamente com você, diretamente ao seu coração. Para isso, então, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, o último livro da Bíblia, capítulo de número 3. E eu creio que você conhece muito bem esse capítulo. Ele é parte de uma seção de 2 capítulos que vem abordando um bloco muito especial do Apocalipse. São as conhecidas 7 igrejas, ou podemos também conhecê-las como as 7 cartas que foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Eu quero nessa manhã com vocês considerar a mensagem de Jesus a uma das 7 igrejas e, neste caso, para a nossa mensagem de hoje, nós iremos então aqui meditar na mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, que está aqui em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Enquanto você vai encontrando a sua Bíblia, preparando aí o seu bloco de anotações, eu quero dizer para você que essa mensagem ela pode ser compartilhada, depois enviarei para você o arquivo, se você desejar, para que você possa meditar ao longo do seu dia, da sua semana, nos textos que nós utilizaremos aqui, na mensagem que nós ouviremos. E eu gostaria também de apelar ao seu coração que compartilhasse esse link com mais pessoas, com irmãos que você entende que, como você, também precisam ouvir esse recadinho especial de Jesus, tá bom? Apocalipse 3, verso 14 em diante. Antes aqui uma rápida ilustração para nos ajudar a situar melhor aqui no contexto desta história, desta mensagem que nós vamos ouvir. Existe um famoso autor da literatura infanto-juvenil, um dinamarquês chamado Hans Christian Andersen. E Hans Christian Andersen, em certa ocasião, ele escreveu um conto, até muito famoso, por sinal, chamado As Roupas Novas do Imperador. E a história, ela seria mais ou menos a seguinte. Conta-se que um certo homem, na verdade, um charlatão, um bandido, vamos dizer assim, ele cometeu alguns crimes no reino em que ele vivia, e então, para escapar da justiça daquele país, ele refugiou-se, escondeu-se num outro reino, e ali, para manter a sua aparência, né, de uma pessoa honesta, correta, ele decidiu se passar pelo disfarce de um grande alfaiate famoso, né, muito competente, e que viajava pelas terras, pelos reinos de toda aquela região, costurando roupas finíssimas para as majestades daqueles reinos, para os nobres que viviam naquelas cidades, nas regiões por onde ele passava.
E ele foi a um certo povoado, a um certo reino, e ali ele passou a viver. E ele tinha uma lábia assim muito convincente, era uma pessoa muito persuasiva, muito comunicativa. E esse homem ele começou a convencer toda a cidade de que de fato ele era um grande alfaiate, uma pessoa muito famosa, conhecida, um excelente profissional, e inclusive o próprio rei daquele país foi convencido pela lábia desse charlatão de que ele era um grande alfaiate. E esse bandido, ele disse ao rei que durante os seus anos de experiência como um profissional na arte da costura, ele havia desenvolvido uma técnica em que ele preparara uma roupa em que, segundo ele, só as pessoas mais inteligentes conseguiriam enxergá-la. Sim, havia uma espécie de uma vestimenta costurada com fios raríssimos que não se encontravam em qualquer lugar, mas que ele tinha acesso e que ele havia desenvolvido, que esta roupa somente as pessoas mais inteligentes conseguiriam enxergar. Como é uma roupa que só os inteligentes podem ver? E essa foi a dúvida da população e daquele rei também. Afinal, né, como seria essa vestimenta? E aquele rei muito arrogante, muito orgulhoso, muito cheio de si, ele decidiu então encomendar para si uma veste dessa. Ele queria ter essa veste que somente as pessoas mais inteligentes conseguiriam ver. Mas aquele homem, aquele bandido disfarçado de um alfaiate, ele havia dito que essa não seria uma tarefa fácil, porque haveria um gasto muito considerável para o preparo dessa roupa, afinal não era um tecido qualquer, não era um tipo de linha qualquer também usada para costurar aquela vestimenta, e para isso então o rei pagou uma alta quantia em ouro para aquele homem, para que ele preparasse aquela vestimenta. E o investimento foi alto, de fato, e aquele homem então começou rapidamente o seu trabalho ali na sua alfaiataria, e as pessoas passavam ali em frente para observá-lo trabalhando nessa roupa que só os inteligentes conseguiriam enxergar, e ele ali estava todo empenhado, né, cortando os fios, amarrando e costurando aquela coisa toda, como se de fato ele tivesse com algo em suas mãos. O curioso é que enquanto ele trabalhava, cortava, costurava e media e analisava ali no manequim a roupa, a sensação que as pessoas tinham, e na verdade era uma sensação real, não era apenas uma sensação, mas era uma realidade, mas a sensação que as pessoas tinham era de que ele estivesse apenas ali cortando o vento, e ele estivesse olhando para o nada, mexendo com o nada. Mas quem seria capaz de assumir para os outros que era tão tolo a ponto de não enxergar que não havia roupa nenhuma? Afinal, aquela era uma roupa que só os inteligentes conseguiriam enxergar. Um dia, o rei, já impaciente, decidiu então ir até a alfaiataria para ver como estava o trabalho, e quando ele chegou lá, o homem ficou um pouco assustado, mas ele logo então deu um jeitinho para poder ali mais uma vez iludir o rei, e ele estendeu aquela roupa sobre a sua mesa de trabalho, aí apontando para ela, ele disse: "Veja, rei, que trabalho magnífico! Repare esse caimento, essa costura, como ela é diferente de tudo aquilo que o senhor já viu." O problema é que todos ali, o rei com a sua comitiva, todos eles estavam vendo que não havia absolutamente nada sobre aquela mesa. A mesa estava vazia, o que estava ali era apenas a mesa com alguns objetos de trabalho, uma tesoura, alguns elementos de costura, mas não havia roupa. Mas, como eu disse, quem iria assumir, o rei ou entre os seus nobres, quem iria assumir que não estava vendo nada e então se passar por tolo? E o rei, logicamente, ele que nunca dava o braço a torcer, uma pessoa sempre arrogante, sempre soberba, ele então exclamou aquele "uau!" e disse: "Que roupa bonita, com certeza é a vestimenta mais ilustre que eu já vi em toda a minha vida." E o rei decidiu então preparar uma grande comitiva, uma grande festa, e nessa festa, em todo o seu povoado, em seu reino, ele decidiu usar essa roupa e desfilar pela cidade para exibir as suas vestes. No dia marcado, então, o alfaiate levou até o rei essa vestimenta que só os inteligentes conseguiam enxergar, e o rei começou a vesti-la. Ele percebeu que, de fato, não havia peso nenhum. A sensação que ele tinha é de estar completamente nu.
E, claro, não era só uma sensação, mas era um fato. Mas o rei, então, trajando aquela veste que supostamente os sábios inteligentes conseguiriam enxergar, começou a desfilar pelo seu palácio e exibir para os seus nobres as suas belas roupas, as suas novas roupas encantadoras. E todos os sábios, todos os nobres do palácio do rei estavam vendo a mesma coisa. O rei estava nu. Mas quem teria a coragem de dizer isso para o rei? Aliás, quem teria a audácia de assumir perante o rei que era tão tolo, mas tão tolo, que não era capaz de enxergar aquela roupa? E assim, todos começaram a admitir que, de fato, a roupa era muito bonita. E o rei começou a desfilar pela cidade. E você imagina a cena, por um momento a população ficou parada, assustada, porque toda aquela gente estava vendo a mesma coisa. O rei estava nu. Mas ninguém tinha coragem de avisar isso para o rei, e ninguém tinha coragem de talvez se passar por tola diante daquela situação toda, assumindo que não estava vendo roupa nenhuma. Afinal, a ideia era de que só os inteligentes conseguiriam enxergar aquela roupa. Até que, de repente, a uma certa altura daquele desfile, uma criança, com toda a sua inocência e pureza, ela olhou para aquela majestade que estava desfilando as suas roupas costuradas com nada, e então a criança, ela gritou para todo mundo ouvir: o rei está nu! O rei está nu! E ela começou a apontar, ela começou a chamar a sua mãe, o seu pai, as pessoas próximas a ela, e ela apontava para o rei, e ela estava ali intrigada com o fato de que o monarca, o homem mais poderoso daquela região, o rei, ele estava nu diante de todas as pessoas daquela cidade. E ele então dizia: o rei está nu, o rei está nu. E logo a população começou a gargalhar e dar risadas, e então todos encheram-se de coragem para dizer exatamente o mesmo que aquela criança: o rei está nu. Há uma versão para essa história que diz que o rei, para não dar o braço a torcer, mas mantendo a sua pose, continuou ali se exibindo, desfilando, não se importando com o barulho da multidão. E com isso, ficou-se uma interrogação na mente das pessoas. Afinal, o rei estava ou não estava nu? Qual a aplicação que eu faço dessa história? A aplicação é que muitas vezes a nossa condição, ela não é exposta aos nossos olhos. Às vezes a nossa condição, ela não é exatamente aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos imaginando. Por vezes nós temos uma percepção da nossa realidade, por vezes nós temos uma percepção da nossa vida espiritual, por vezes nós temos uma visão de nossa fé, de nossa espiritualidade, uma visão da nossa condição religiosa que não corresponde à verdade, que não é exatamente aquilo que muitas vezes o céu está vendo em nós. Nós temos uma visão a nosso respeito, a respeito de nossa comunidade, a respeito de nossa vida, a respeito de nossa religião, a respeito de nossa fé, que por vezes não é exatamente a mesma imagem que Deus está vendo, não é a mesma coisa que o Senhor está enxergando em cada um de nós, ou talvez não é aquilo que o mundo também está vendo em cada um de nós. A pergunta é: qual é a nossa condição? Estamos nus como rei também, achando que estamos vestidos de justiça? Ou será que toda a nossa vergonha moral, ela está sendo exposta para todos e ainda assim continuamos vivendo como se nada estivesse acontecendo e tudo estivesse perfeitamente correto conosco? Essa é a reflexão a qual Jesus leva a Laodiceia, aqui em Apocalipse 3, no verso 14. Leia comigo o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele diz: conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza, e que você não é frio e nem quente, e quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Presta atenção nesse verso agora. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, diz a palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós já vimos, a mensagem à Laodiceia, ela é parte de uma sequência de 7 cartas ou 7 mensagens que são direcionadas ou endereçadas a 7 igrejas na região da Ásia Menor. Alguns pontos curiosos sobre Laodiceia, para que nós compreendamos melhor também a sua condição espiritual, motivo que leva Jesus a escrever esta carta ou dar esta mensagem àquela comunidade de crentes que havia naquela região. Primeiro ponto, Laodiceia era uma cidade muito famosa e muito rica dentro da Ásia Menor. Segundo alguns historiadores, Laodiceia ela foi construída por volta do 2º século, a metade do 2º século antes de Cristo, pelo rei Antíoco II, e ele construiu essa cidade em homenagem a uma de suas esposas, chamada Laodice. Daí, então, o nome da igreja de Laodiceia, ou melhor dizendo, daí o nome da cidade ser Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ela estava no meio, ela estava centralizada no coração de uma importante rota comercial da Ásia. Na verdade, Laodiceia foi uma cidade que ela foi, de certa forma, construída exatamente para ser aquilo que, de fato, ela era. Uma cidade próspera, uma cidade que agregava grandes comerciantes daquela região. Não foi uma cidade que foi construída naturalmente e se desenvolveu naturalmente. Portanto, Laodiceia não era bem uma cidade em que havia muitas condições favoráveis ao crescimento de uma população por meios naturais. Nós vamos perceber que, na verdade, tudo que havia em Laodiceia era, de certa forma, muito artificial. Tudo foi construído, tudo foi devidamente erguido, arquitetado, para ser aquela grande imponência que ela era para aquela região, para aquele tempo, mas aquilo não correspondia à sua condição real naturalmente. E Laodiceia, como eu disse, era muito abastada, muito rica, e havia 3 fatores, 3 setores especiais da sociedade que faziam dela uma cidade muito rica. Primeiro, Laodiceia, ela era um importante centro financeiro. Havia ali um importante banco naquela região. E, como eu disse, a Laodiceia ela está localizada bem no coração de uma das rotas mais importantes para o comércio na região da Ásia. E, logicamente, então, que toda a concentração financeira acaba sendo em Laodiceia, o que faz dela uma cidade abastada, próspera, com muitas riquezas, com um grande acúmulo de bens materiais. Segundo, Laodiceia também era conhecida por ter um importante centro médico, um importante centro de medicina, especialmente, ou vamos dizer de forma melhor, um importante centro médico especializado na saúde dos olhos. Vamos dizer que Laodiceia tinha o maior hospital, o melhor equipamento, o melhor recurso médico, em termos oftalmológicos, ou seja, o maior hospital oftalmológico que havia na região estava em Laodiceia. Isso porque, na verdade, ali os médicos em Laodiceia, os oftalmologistas de Laodiceia, haviam desenvolvido, a partir de um pó que vinha da Frígia, uma especiaria que havia na Ásia, e a partir desse pó, eles desenvolveram uma espécie de um colírio, e esse colírio, ele de fato já havia resultados comprovados de que ele trazia cura para muitas enfermidades, muitas doenças dos olhos. E um terceiro setor que trouxe prosperidade e riqueza para a cidade era o setor da lã, ou vamos dizer, das vestes, das roupas, Afinal, em Laodiceia havia uma espécie de uma lã preta que era muito macia e que você não encontrava em nenhuma outra região da Ásia, e esta lã era muito também comercializada pelos arredores da cidade
tendo, logicamente, ali toda a sua obra-prima exatamente ali em Laodiceia. Então, este setor de roupas, né, essa indústria da malha, do têxtil, da roupa, esse centro médico para a saúde dos olhos e também esse importante centro financeiro são fatores que contribuíram para o crescimento da cidade e para que ela fosse uma cidade tremendamente abastada em termos de posses materiais. Outro fator interessante, eu disse a vocês que Laodiceia ela foi uma cidade artificialmente preparada para ser aquilo que ela era de fato, uma cidade imponente, bonita, rica, famosa, mas não havia nada de natural em Laodiceia. E um dos problemas disso, ou então uma das desvantagens que isso trazia para a cidade, é que, por exemplo, não havia fontes de abastecimento de água em Laodiceia. Para que houvesse água em Laodiceia, era preciso, então, que eles canalizassem, né, trouxessem pelos seus aquedutos água de outras cidades. E, curiosamente, Laodiceia ela estava situada entre duas outras famosas cidades. Havia a região de Herápolis, um pouco mais ao norte, e havia Colosso, mais ao sul. Segundo alguns estudiosos, na verdade, essas três cidades elas meio que cresceram e se desenvolveram juntas. Entretanto, tanto Hierápolis quanto Colosso haviam nelas fontes de águas. E, curiosamente, as águas em Hierápolis eram águas quentes. Ela possuía propriedades terapêuticas. Então, Hierápolis era uma cidade conhecida por ter águas que curavam enfermidades, porque ela possuía propriedades terapêuticas. E mais ao sul, em Colosso, você vai encontrar águas frescas, águas frias, águas que eram apropriadas, adequadas para o consumo. Né? E os viajantes, então, as pessoas que andavam por aquela região, e mesmo os que viviam naquela cidade, logicamente que usavam dessa fonte para saciar a sua sede, para se refrescarem, porque a água ela era a melhor que havia para o consumo naquela região. A questão é que, então, Laodiceia, para que ela tivesse água na sua cidade, ela precisava trazer dessas duas regiões, de Herápolis e também de Colosso. Qual o problema? O problema é que quando as águas chegavam até as bacias, né, os reservatórios de Laodiceia, as águas que vinham lá de Herápolis, que eram quentes, terapêuticas, quando chegavam a Laodiceia, elas estavam como? Elas estavam mornas. O mesmo ocorria também curiosamente, com as águas frias que vinham de Colosso. Você sabe, né, que existe aí um elemento físico nisso, aquilo que é quente tem a tendência de ir esfriando, aquilo que é frio tem a tendência de ir esquentando, né? E o fato é que quando as águas chegavam ali às bacias de Laodiceia, elas estavam mornas. Elas estavam não somente mornas, mas inadequadas para o consumo, devido a sedimentos que havia ali nos aquedutos e nas bacias termais de Laodiceia, o que tornavam a água imprópria para qualquer tipo de consumo. Amigos, Laodiceia ela tem uma igreja nessa cidade, e é provável que um companheiro de Paulo chamado Epáfras, a quem ele menciona na sua carta a Colosso, aos Colossenses e também na sua carta aos Filipenses, Epáfras, juntamente com Timóteo, tenham fundado essa cidade. Nós não temos nenhum registro se o apóstolo Paulo esteve em Laodiceia, embora que, na sua carta aos Colossenses, Paulo ele faz menção a uma carta que ele escreveu a Laodiceia. Carta essa que, por razões aí do tempo, da história, nós não temos qualquer informação a mais, não temos nenhum acesso a ela, não sabemos do seu conteúdo, mas sabemos, à luz da Bíblia, de acordo com Colossenses, que Paulo escreveu uma carta à igreja em Laodiceia. E aqui em Apocalipse, o apóstolo João, o autor do Apocalipse, ele também é ordenado pelo Senhor Jesus a escrever uma carta para a igreja em Laodiceia. E algo nos chama a atenção. À medida que você vai lendo o texto bíblico, como nós fizemos aqui, você percebe que a condição da igreja em Laodiceia era um reflexo, um retrato da condição da própria cidade. É como se a igreja, de certa forma, ela tivesse recebido influências da sua sociedade, influências da sua cidade, e tenha se tornado um reflexo da própria cidade.
Ou seja, o grave problema que nós encontramos em Laodiceia é que, ao invés dela ser um reflexo do Senhor, ao invés dela ser um reflexo de Cristo, ela estava sendo um reflexo do mundo, ela estava sendo um reflexo da sua cidade. A condição espiritual de Laodiceia assemelhava-se à condição abastada, orgulhosa, arrogante, na qual vivia a própria cidade de Laodiceia também. E você sabe que as cartas do Apocalipse, elas além de ter um sentido local, uma aplicação local, as igrejas da Ásia, as quais são endereçadas aqui em Apocalipse 2 e 3, elas também têm um sentido maior, espiritual, profético, em que cada carta ou cada igreja representa profeticamente um certo período da história da igreja cristã, começando com Éfeso, que representa os primeiros séculos do cristianismo, terminando com Laodiceia, que obviamente, então, uma vez que ela é a última carta, a última igreja das 7 que aparecem aqui, então, consequentemente, Laodiceia, ela representa os dias que nós estamos vivendo. Ou seja, como é que Jesus, ele retrata a igreja nos dias de hoje? Qual é o diagnóstico? Qual é o relatório? O que Jesus tem a dizer sobre a igreja moderna? E se você, então, quer saber, basta ler o que Jesus disse a Laodiceia, porque o que Jesus disse àquela igreja daquela cidade, de forma simbólica, profética e espiritual, também se aplica ao tempo em que nós estamos vivendo. Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com vocês 3 pontos especiais dessa mensagem de Jesus à Laodiceia. Primeiro, aquilo que Jesus disse sobre a igreja. Segundo, aquilo que Jesus aconselhou a igreja, o que Jesus exortou a igreja a fazer. E terceiro, aquilo que Jesus prometeu para aquela igreja, caso ela ouvisse as suas exortações, os seus conselhos que foram dados anteriormente. Muito bem, vamos então aqui partir ponto a ponto para compreender melhor como essa mensagem, de alguma forma, ela também se relaciona conosco e o que é que Jesus tem a nos ensinar através dessa mesma mensagem também. Primeiramente, no verso 14, observe que Jesus, ele começa da sua forma tradicional nas 7 cartas. Repare que as 7 cartas de Apocalipse, todas elas têm uma mesma estrutura. Jesus, ele começa com uma apresentação pessoal, né? Na sequência, existe uma sessão de exortação, e nessas exortações você tem elogios, você tem repreensões, você tem também conselhos que Jesus faz, e por último, a última parte da carta é sempre uma promessa, né? Até existe uma expressão que se repete, que é: ao vencedor darei tal coisa, farei isso, não é? Então, as 7 cartas têm um padrão que é peculiar, que é comum: uma apresentação, uma exortação e uma promessa no final dela. Laodiceia tem a mesma estrutura, e então Jesus começa fazendo uma apresentação pessoal. E como é que Jesus, ele se apresenta? De que forma Jesus se dirige a essa igreja? Repare que Jesus aqui, ele usa 3 títulos para falar de si mesmo àquela igreja. Primeiro, ele diz: estas coisas diz o Amém. Depois, a testemunha fiel e verdadeira. E, por fim, ele usa o princípio da criação de Deus. Vamos aqui entender o que são esses termos e por que eles são importantes e relevantes para aquilo que nós estamos meditando aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, Jesus, ele se identifica como sendo o Amém. Na sua igreja, ou até mesmo aqui na sala, quando você ouve algo do pregador que mexe com você, e você concorda com aquilo que está sendo falado, e você acredita, e você quer que aquilo seja uma verdade na sua vida, você então diz o quê? Você diz amém, não é? Eu olho aqui muitas vezes pelos comentários dos irmãos, pelo Zoom, pelo YouTube, e vejo amém. Quando você está concordando com aquilo que foi dito, com a afirmação que foi feita na mensagem, na música, na oração, não é mesmo? Então, a expressão amém, ela tem um sentido de assim seja, que assim seja na minha vida. Então, o pastor disse, né, Jesus morreu para nos salvar, amém. Poxa, né, que isso seja também verdade na minha vida. Jesus morreu para me salvar, que eu seja salvo por Jesus. Mas a palavra amém, ela tem um sentido ainda mais profundo. Ela é muito mais do que um assim seja, mas ela passa a ideia de algo que é verdadeiro.
Curiosamente, lá em Isaías, o profeta, no capítulo 65 do seu livro, ele chama Deus de Amém, dizendo que ele é o Deus verdadeiro. Quando Jesus diz, eu sou o Amém, em outras palavras, o que ele quer dizer? Eu sou verdadeiro. E eu não só sou verdadeiro, como a palavra que eu estou dizendo, a mensagem que eu transmito a vocês, Laodiceia, também é uma mensagem verdadeira. E isso é confirmado pelo segundo título que ele usa, que é testemunha fiel e verdadeira. Jesus está enfatizando a relevância da sua mensagem. Jesus está mostrando quão verdadeira é quão verdadeiro é o diagnóstico que ele vai apresentar agora, a mensagem que ele vai transmitir nesse momento. E por último, ele usa a expressão conhecida como o princípio da criação de Deus. Esse texto, ou melhor, essa expressão princípio da criação, talvez na nossa língua ela soe estranho, parece que Jesus ele é o primeiro ser criado da humanidade, mas não é isso que o texto quer nos ensinar. A palavra princípio que o autor emprega aqui nesse texto, ela tem um sentido de algo que é soberano, tanto que algumas versões da Bíblia traduziram essa mesma passagem como o soberano da criação. Então, o princípio significa o quê? Aquele que dá o princípio. Aquele que é o início de todas as coisas. A Bíblia diz em João 1, por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e ele criou todas as coisas, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então Jesus ele é o princípio da criação. E o que isso significa para a Laodiceia? Jesus ele tem autoridade para dizer o que ele está falando. Por quê? Primeiro, porque ele é verdadeiro no que ele fala. E segundo, porque ele é soberano sobre a criação, o que faz dele soberano sobre a igreja também. E o que é que Jesus diz sobre essa igreja? Ele começa aqui no verso 15 com a expressão conheço as suas obras, que também é um termo comum nas 7 cartas. Curiosamente, quando Jesus ele diz, conheço as suas obras, é comum você observar nas 7 cartas que Jesus ele sempre traz primeiramente um elogio. Por exemplo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, que é a primeira das 7, ele diz, conheço as suas obras, a sua perseverança. Jesus elogia a igreja pela sua firmeza diante das provações, diante da apostasia que estava ameaçando a igreja naquela ocasião. E assim ele faz com cada igreja. Com Esmirna, por exemplo, ele elogia a fé de Esmirna por resistir mesmo diante da mais cruel perseguição que aquela cidade vinha enfrentando. Agora, curiosamente, você observa que para Laodiceia não há nenhum elogio. Aliás, Laodiceia é a única das 7 igrejas que não recebe um único elogio de Jesus. E quando Jesus ele diz, conheço as suas obras, que você não é frio nem quente, é como de uma forma, como de certa forma ele dissesse o seguinte, Laodiceia, o melhor que eu posso dizer a seu respeito é que você é morna, não é quente e nem fria. Mas esse melhor não é porque é uma coisa boa. É como se fosse, de forma irônica, Jesus dizendo que o mais próximo que eu posso dizer de você de algo bom é que, na verdade, você não é boa, você está ruim, você é morna. Conheço as suas obras. Amigos, aqui nesse texto, Jesus ele apresenta 2 perspectivas. Primeiro, ele apresenta a perspectiva da igreja acerca de si mesma. E depois ele apresenta a sua própria perspectiva, aquilo que de fato ele via, e é o diagnóstico real daquela igreja. E como Laodiceia se enxergava? Nós já vimos aqui que Laodiceia ela se enxergava sob o mesmo prisma da sua própria cidade, ou seja, a condição da cidade refletiu-se sobre a maneira com a qual Laodiceia se enxergava. Uma igreja abastada, uma igreja autossuficiente, uma igreja rica. Nós vimos que Laodiceia ela era uma cidade abastada, rica, autossuficiente. Inclusive, há um relato de que no ano 60 depois de Cristo, um terrível terremoto devastou a região de Laodiceia, ela foi completamente devastada, destruída, e Laodiceia não aceitou a ajuda do Império Romano para reconstruir-se. Ela se reconstruiu com os seus próprios recursos. Veja,
A cidade que se reconstruiu com os recursos que haviam nela, sem depender de ninguém para nada, absolutamente nada, nem mesmo do seu próprio governo, que era o Império Romano. E essa condição prepotente, orgulhosa daquela cidade, ela refletia a condição espiritual da igreja. Por ser materialmente rica, Laodiceia também se considerava espiritualmente rica. Por se sentir materialmente abastada, Laodiceia tinha uma percepção de que ela também era espiritualmente abastada. Repare que, segundo Jesus, a própria igreja, ela se dizia ser rica, abastada e de nada ter falta. Aqui na minha versão diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. A igreja, ela se via sob a mesma ótica da sua cidade. A condição espiritual da igreja, aos olhos dela, era um reflexo da condição material daquela cidade. Repare que Laodiceia não sente falta de absolutamente nada. E essa condição abastada, essa condição autossuficiente da igreja, fez com que ela se tornasse indiferente em relação à sua fé, se tornasse indiferente em relação à mensagem de Cristo. Ou seja, ela não tinha a percepção que Jesus tinha. Ela não tinha essa visão de si mesma que Jesus possuía também, como o rei daquela história que nós vimos. Laodiceia estava nu, mas ela não tinha essa ideia. Ela achava que estava vestida com a melhor roupa, com a melhor vestimenta, mas não fazia ideia de quão degradante era a sua condição. Laodiceia vivia uma religião de aparências. Laodiceia estava acomodada a uma religião estéril, que não produzia fruto algum. A sua condição espiritual, ela era deplorável, a ponto de Jesus dizer que Laodiceia estava morna. E aqui passamos, então, a forma com a qual Jesus ele considera a igreja. E o primeiro qualificativo, adjetivo que Jesus usa para falar de Laodiceia é esse. Você não é quente e nem fria, você é morna. E, meus amigos, irmãos, é muito importante nós entendermos o que é que Jesus quer dizer por morno ou morna aqui nesse texto. Veja, essa é uma passagem que, por vezes, ela é muito mal interpretada em nosso meio. Por exemplo, é muito comum você ouvir a seguinte explicação ou definição para esse verso, que quente é aquele cristão que é bom, fervoroso, espiritual. Olha, se você é um crente que ora, que lê a Bíblia, que ama as pessoas, que vem à sala 57, você é quente, fervoroso, você é bom. Aquele cristão que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca Deus, que não busca o Espírito Santo, que vive uma vida de indiferença à sua fé, esse é um cristão frio, uma pessoa apostatada, pessoa fria, né? E o morno é quem? O morno é o meio termo. Ele não é muito quente, mas também não é muito frio. É aquele cristão mais ou menos, né? Nós costumamos dizer que o morno, ele é o isentão. E repare que em tudo na vida, nós costumamos usar essa classificação de Laodiceia para falar de pessoas que são isentas. Exemplo, na política, ou você é de um lado ou você é do outro lado. Se você é de um meio termo, se você é de uma terceira via, por exemplo, você é Laodiceia, você é isentão, você é morno, você não serve. Ou você é quente ou você é frio. Na sua vida particular, no seu dia a dia, você tem que ser ou quente ou frio, tem que ser decidido. Ou você é uma coisa ou você é outra, mas meio termo não dá. Não dá para ficar em cima do muro. É assim que nós entendemos o texto. Mas repare que, à luz do contexto de Laodiceia, não é esse o sentido que Jesus está atribuindo aqui. Ou seja, Jesus não está medindo a temperatura espiritual de Laodiceia e dizendo que, ao invés de ser quente ou fria, ela está morna. Repare que Jesus até diz, quem dera você fosse frio ou quente. Por que Jesus ele diz quem dera fosse frio ou quente? Porque Jesus não está falando de condição, de temperatura espiritual. Jesus está falando sobre o quê? Sobre obras. Por que quente ou frio? Lembra que eu falei para vocês logo no começo que Laodiceia não tinha água na cidade e ela dependia do abastecimento que vinha de Herápolis e de Colosso, e que em Herápolis as águas eram quentes, terapêuticas, e que em Colosso as águas eram frias, frescas. E as águas de Herápolis serviam para tratamento de enfermidades, eram terapêuticas, e as águas de Colosso, por serem frescas, elas serviam para refrescar a população, para aliviar a sede, matar a sede das pessoas.
Lembra que eu falei isso? E que em Laodiceia as águas são mornas, não servem para nada, nem para curar doenças, e nem também para refrescar a sede, para matar a sede das pessoas. Amigos, nesse texto, ser quente é algo bom. E ser frio, nesse texto, também é algo bom. Pois, como eu disse, entenda isso. Como eu disse, Jesus não está falando de temperatura espiritual. Jesus está falando de obras. Olha o contexto. Conheço as obras que você realiza. Não são obras quentes nem obras frias, mas não numa temperatura espiritual, o mais quente é bom e o mais frio é ruim. A ideia é que a condição da igreja em Laodiceia é de uma igreja que ela nem é quente para curar as enfermidades espirituais das pessoas, mas ela nem é fria para aliviar a sede das pessoas, para aliviar o cansaço, para também saciar essa sede de Cristo que as pessoas possuíam naquela época. Laodiceia, ela era o quê? Ela era morna. Eu me lembro, né, os mais antigos diziam, nossos pais, nossos avós, quando você estava com alguma congestão, algum problema ali estomacal, o que você fazia? Tome uma água morna, diziam nossos avós, né? Tome uma água morna, que na mesma hora você vai pôr para fora aquilo que está ruim aqui dentro. E dito e feito, né? Você tomava aquela água morna e sentia aquele enjoo e de repente você expulsava tudo que estava ruim aqui, não é? Havia essa famosa terapia, né, dos nossos avós. Ou seja, repare que Jesus ele diz o seguinte: você não é fria e não é quente. E uma vez que você não é fria nem é quente, você é morna, ele então diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amigos, a condição de Laodiceia é tão deplorável, a condição de Laodiceia ela é tão degradante, ela é tão morna que Jesus ele sente enjoo, náuseas com as obras dessa igreja. Então o ponto aqui não é a condição espiritual, o ponto aqui é a hipocrisia de Laodiceia. Ela pensava que servia para alguma coisa, ela pensava que era quente, que poderia curar pessoas, ela pensava que poderia aliviar a sede das pessoas, refrescar pessoas, mas não, ela é morna, e água morna não serve para nada, a não ser para causar enjoo, para causar vômito. Uma igreja que é morna não tem utilidade alguma, ela é estéril, ela é infrutífera. Ela está morna, e uma igreja morna, ela não agrada a Deus. Jesus, ele então olha para aquela igreja e diz que ela deveria ser reconhecida por ser uma igreja quente, com o poder de cura espiritual, como era Hierápolis, a sua vizinha. Ou então, deveria ter um ministério revigorante, vivificante, que aliviava as pessoas como as águas de Colosso. Mas ao invés disso, Laodiceia estava tão acomodada às suas águas termais, as suas águas mornas, que ela própria estava espiritualmente morna. E então, assim como as águas da sua cidade, Laodiceia era inútil, as suas obras eram inúteis para o Senhor. Mas Jesus ele vai além, e repare que Jesus ele faz o uso aqui de alguns adjetivos para continuar descrevendo agora a condição espiritual da igreja. Repare que no verso de número 17, ele então diz: você mal sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que é curioso? Quando Jesus ele diz que Laodiceia é pobre, cega e nu, ele está atacando exatamente os três principais setores de maior orgulho de Laodiceia. Lembra que eu disse que Laodiceia era um importante centro financeiro, muito rica. Laodiceia tinha um importante centro médico para os olhos. E Laodiceia, ela tinha uma famosa e próspera indústria de tecido. Lembra que eu falei isso? E Jesus, ele diz que Laodiceia é pobre, cega e nu. Pobre, cega e nu. Ou seja, Laodiceia orgulhava-se de ser abastada, de ter ali o colírio para os olhos das pessoas, orgulhava-se de ter uma lã que todo mundo comprava, que todo mundo queria possuir, orgulhava-se da sua condição imponente, orgulhava-se da sua condição material, mas espiritualmente ela é totalmente o inverso daquilo que lhe trazia orgulho. Ao invés de rica, ela era pobre. Ao invés de trazer colírio, ela mesma estava cega. E ao invés de dar roupas, ela própria estava nua.
Esta era a condição da igreja, pobre, cego e nu, diz Jesus. Pobre, cego e nu, mal sabe você que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E, meu irmão, eu sei que talvez a palavra que o texto usa, ela soa muito forte, mas talvez não exista outra forma de Jesus chamar a atenção dessa cidade, de chacoalhá-la, de fazê-la despertar da sua situação deplorável, se não for dessa forma. O rei está nu, a igreja se encontra nu, e então é preciso que alguém avise, que alguém fale, que alguém exponha o que está acontecendo, é preciso que alguém fale para que então a igreja perceba a sua condição e ela mude também a sua condição. Jesus não está acusando a igreja à toa, Jesus não está aqui querendo fazer a igreja passar vergonha. Mas Jesus está expondo a condição religiosa, espiritual da igreja, para que ela então se arrependa, como diz o verso de número 19. Jesus quer salvar essa igreja, mas o problema é que a igreja não sente necessidade de salvação. Jesus quer reavivar essa igreja, mas a igreja não sente necessidade de reavivamento. Jesus quer nos dar o Espírito Santo, o problema é que nós não sentimos necessidade do Espírito Santo. Jesus quer abençoar o teu povo, quer abençoar a sua igreja. O problema é que a igreja não sente falta de ser abençoada. A nossa prosperidade religiosa, o nosso sucesso religioso nos tornou tão mornos, que ficamos satisfeitos, acomodados em nossos símbolos de sucesso. Queridos irmãos, somos uma igreja vencedora, somos uma igreja próspera, somos uma igreja que cresce, uma igreja que se multiplica com recursos disponíveis para a pregação do evangelho. Nós temos tudo. Nós temos tudo à nossa disposição, nós temos programas na rádio, na TV, na internet, nós temos editoras, indústria de alimento, nós temos igrejas lindas, maravilhosas, bons pastores, bons pregadores, bons programas, nós temos tudo de bom, nós temos a faca e o queijo na mão. Mas nós não temos fome, temos a faca e o queijo na mão, só não temos fome. E eu não falo aqui numa postura de soberba espiritual, porque eu sou parte de Laodiceia. Eu também sou Laodiceia. A mensagem de Jesus é para mim também, eu estou pregando para você, mas entenda, eu já disse no começo, essa mensagem também ela foi ofensiva ao meu coração, porque ela confrontou a minha realidade. Eu também preciso de Cristo, eu preciso de salvação, eu preciso da cura que só Cristo pode oferecer. Eu preciso de Jesus, e esta é a condição que nós estamos tão abastados, estamos tão acomodados com aquilo que nós temos, que achamos que da forma como está muito boa, está maravilhosa. Achamos que o simples fato de 5 da manhã acordarmos para vir aqui à sala 57, já estamos bem espiritualmente, abastecidos, estamos crentes, super religiosos, cheios do Espírito. Mas então, no nosso dia a dia, aquilo que nós demonstramos através de obras é completamente o contrário. Estamos nus e estamos achando que estamos mostrando uma bela veste de justiça para as pessoas. Com todo o amor, eu digo para você, como somos hipócritas. Como somos hipócritas em julgar que nossa condição ela está tão boa, tão perfeita, tão favorável, tão incrível, tão próspera, que de nada precisamos. Jesus nos diz, mal sabe você que a sua condição é degradante. Sabe, irmãos, o pecado fez isso conosco. Desde que o pecado entrou em nosso mundo, desde que o pecado entrou em nossa esfera humana, nós temos agido assim. O nosso coração deseja coisas que não são espirituais. Trabalhamos para Deus, mas não adoramos a Deus. Tratamos nossos deveres com Deus como uma lista de responsabilidades, compromissos, um checklist religioso. Hoje eu fiz isso, hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei, hoje eu preguei, hoje eu assisti à sala, hoje eu fiz isso, hoje eu desaguei, hoje eu disse que eu amo alguém. Tratamos como responsabilidades, lista de compromissos, lista de deveres. Eu não estou aqui tecendo críticas a essas coisas, não me interpretem mal, não me interpretem errado. Estou dizendo que essas coisas são importantes. O problema é que fazemos com a boca e não com o coração. Como Jesus disse, esse povo me honra, se aproxima de mim com lábios impuros. Eles honram com os lábios, mas com o coração blasfemam. É esse o ponto, é esse o nosso problema.
Meus irmãos, o nosso problema é que estamos fazendo coisas para Deus, estamos, às vezes, levando pessoas para Deus, sem que nós sejamos pessoas de Deus. E não se iluda. A própria Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram usadas por Deus, sem serem homens e mulheres de Deus. Sansão é um exemplo. Deus usou Sansão apesar da sua insistência no pecado. Deus usava Sansão apesar da sua rebeldia em fazer aquilo que Deus dizia para ele não fazer. Deus usou Gideão apesar da sua relutância. E mesmo quando o Gideão se envolveu com idolatria mais tarde, Deus ainda assim continuou usando aquele homem. Quero que você entenda que é possível ser usado por Deus e não ser um homem de Deus. E isso é grave, porque isso é Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que Deus até usa. Mas por que Deus usa uma igreja? Por que Deus usa um homem que não é dele? Porque o usar, o fazer a obra, não está ligado ao homem. Não é pelo que o homem é pelo que Deus é. Deus é Deus apesar de nós. Deus é poderoso, soberano, ele é misericordioso. E, em virtude dos seus propósitos, Deus ele usa o homem apesar do homem. Mas não por causa do homem, mas por causa dele. Por causa dele. É dele e somente dele. A segunda parte dessa mensagem, o que Jesus então aconselha para essa igreja? O verso 18 ele diz: aconselho que de mim compres ouro, vestes brancas e colírio. Ouro para que ela fosse de fato rica, vestes para vestir para cobrir a sua vergonha, da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que ela pudesse ver. Amigos e irmãos, a cura para o pecado está em Jesus Cristo. A cura para o pecado não está em nossa capacidade de obedecer aos mandamentos. A cura para o pecado não está em nossa capacidade de fazer coisas para Deus. A cura para o pecado não está em nossas obras. A cura para o pecado está na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Está no santuário do céu, no Santo dos Santos, onde Jesus é o nosso mediador. A cura, o revigoramento espiritual, a restauração, a salvação da qual carecemos está em Cristo. Ele é a solução para os problemas de Laodiceia. Ele é o ouro que ela precisa ter para ser rica de fato. Ele tem as vestes brancas que ela precisa para ter justiça e assim cobrir a sua nudez. Ele é o colírio que ela precisa comprar para que ela possa curar a sua cegueira e assim então passar a ver Jesus. Jesus é o que essa igreja precisa. Ela não precisa do seu centro financeiro, não precisa do seu centro médico, da sua indústria de lã. Não, ela precisa de Jesus. Laodiceia não precisa do que a cidade tem. Laodiceia precisa de Cristo. A igreja não precisa do mundo. A igreja precisa de Jesus. A nossa necessidade, amigos, irmãos amados, é Jesus Cristo. Precisamos dele. Ele é o remédio, ele é a solução, ele é a cura, ele é o colírio, ele é o tesouro. Ele tem as vestes de justiça que podem cobrir a vergonha de nossa nudez espiritual. Jesus é a solução da igreja. Mas para que Jesus cure essa igreja, para que Jesus salve essa igreja, ele diz no verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Ser zeloso e arrependa-se. Eu disse a vocês que Laodiceia é a única das 7 igrejas que não recebe nenhum elogio de Jesus, não é? Mas sabe que Laodiceia, assim como Filadélfia, são as únicas também. As únicas das 7, a quem Jesus declara explicitamente o seu amor. Engraçado, porque Filadélfia é uma igreja da qual não há reprovações. Filadélfia é uma igreja em que só há elogios. Filadélfia é uma igreja vitoriosa, ao passo que Laodiceia é uma igreja aparentemente fracassada. Mas é interessante, porque o Jesus que diz que ama a igreja vitoriosa, também ama a igreja fracassada. Essa é a grande mensagem que eu quero que você compreenda desse verso. Meu irmão, é importante você entender que Jesus nos ama apesar de nós mesmos. Eu sei que eu disse coisas aqui fortes,
E como eu disse, e volto a insistir, não quero que você interprete mal isto, porque o evangelho, ele confronta, o evangelho às vezes é ofensivo, mas o evangelho, ele também sempre tem a resposta, a cura para a enfermidade. Ele expõe a ferida, mas ele também traz a cura para a ferida. Ele expõe a doença, diagnostica a doença, mas ele também tem a solução para a doença. E a solução é Cristo. Porque Cristo nos ama. Por que Jesus é tão duro nessa mensagem? Porque Jesus ama essa igreja. Eu tenho falado aos irmãos do meu distrito. Às vezes eu também tenho mensagens um pouco mais duras, mais pesadas. Eu sempre digo para eles, como é que eu posso olhar para a minha igreja e simplesmente ficar de braços cruzados diante daquilo que eu estou vendo? Imagine que uma casa está pegando fogo e tem pessoas lá dentro que não perceberam isso ainda. Como que você faz para avisar as pessoas de que a casa está pegando fogo? Você fala baixinho, mansinho, ei, psiu, a casa está pegando fogo, cuidado, você vai se queimar. É assim que você avisa alguém de um incêndio? Não, você grita, você acena, você sacode, você pula, você faz o possível e impossível para avisar. A casa está pegando fogo, acorda! É igual na história que nós ouvimos, o rei está nu, avisem o rei. Às vezes nós temos que chacoalhar, que falar, que erguer o tom, mas não por raiva, não por ira, não por acusação, não em tom de soberba, mas em tom de amor, porque Jesus diz, eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, e aqueles que são pais entendem o que eu estou falando aqui. Quantas vezes você repreendeu, disciplinou filhos seus por amá-los, para não vê-los se perdendo, se machucando, quebrando a cara? Amigos, Jesus, com todo amor, ele nos chama a atenção, ele cutuca a ferida, ele expõe o pecado, mas ele diz, eu amo você e eu quero que você se arrependa. Por isso ele diz, sê zeloso e arrependa-te. A transformação verdadeira, meus irmãos, ela requer isso, zelo e arrependimento. Não vai haver cura e restauração para uma igreja que não tem necessidade de arrependimento. E agora no verso 20, um verso também que por vezes entendemos errado, eis que estou à porta e bato. É comum pensarmos que esse verso se aplica a situações evangelísticas, não é? Em que Jesus ele bate a porta daqueles que estão fora da igreja, aqueles que não receberam ainda, aqueles que não o aceitaram como Salvador. Eu não, eu já sou crente, então Jesus já está aqui dentro. Você não é crente? Jesus bate a porta do seu coração. Você vai abrir para ele entrar e ser um crente também? Mas a mensagem do verso 20 não é para descrentes. A mensagem é para Laodiceia. E Laodiceia é uma igreja, é de crente. A mensagem é para cristãos. A mensagem é para os adventistas do sétimo dia. Jesus diz ao pastor Ednei, Ednei, eu estou à porta do seu coração e eu bato. Jesus, ele olha para você, querido irmão, que me ouve aqui nessa manhã. Diana, Luísa, Fátima, Odilon, Manuel, Nilci, Marilene, Maílza, Maria José, todos vocês, amados. Jesus essa manhã diz, eu estou batendo a porta do seu coração. Eu estou batendo, deixa-me entrar. Olha o que ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele quer cear com você. Jesus sua casa, entrar na sua vida, ele quer entrar hoje no seu coração, e por isso ele bate a porta dizendo, eu estou aqui, acorda, olha para mim, ouça a minha voz, eu estou chamando, eu estou batendo, arrependa-se, volte-se para mim, abra o seu coração, deixa eu entrar, curar a sua vida, reavivar a sua vida, batizar você com o Espírito Santo, deixa eu entrar na sua vida e fazer a mudança, a restauração que só eu posso fazer, deixa-me entrar, diz Jesus a essa igreja. Deixa-me entrar, Ednei. Deixa eu fazer a mudança na sua vida. Pare de confiar no seu ministério, nos seus talentos, no seu trabalho, no seu esforço. Pare de confiar no seu título. Confia em mim. Abra seu coração para mim, para que eu entre e faça a mudança em você. Deixa-me entrar, diz Jesus. Eu estou à porta e bato. Eu quero concluir com a última parte, como eu disse.
o que Jesus promete a essa igreja. Se nós nos arrependermos, se abrirmos o nosso coração, o que é que ele nos promete? Olha o verso 21 de novo, ao vencedor. Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus não está prometendo um trono para você, a parte do dele. Jesus está prometendo que você vai se sentar no trono com ele. A mensagem final da igreja de Laodiceia é: Laodiceia, se você abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar e cear com você, se você se arrepender e se voltar para mim de coração, porque eu amo você, apesar de você mesma, eu amo você. Laodiceia, se você se arrepender e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar na sua casa, cear com você, e eu vou lhe dar o direito de sentar-se comigo no meu trono. Lembra que Apocalipse 20 nos diz que no milênio, e depois na eternidade, Apocalipse 22 nos revela, nós iremos reinar com Cristo no seu reino eterno? Essa é a promessa. Jesus quer levar essa igreja para o céu. Você crê nisso, irmão? Então fala um amém poderoso aí onde você está. Fala aquele amém verdadeiro, de crente mesmo, reavivado. Aquele crente que está fervendo nesse momento do Espírito. Fala esse amém poderoso para dizer: eu creio, pastor, eu creio que nós vamos para o céu. Esta é uma igreja militante, mas ela vai ser triunfante. Meu irmão, eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja, eu estou convencido, eu estou convicto, na verdade, estou convicto pela Bíblia, por aquilo que eu tenho lido, eu tenho estudado. Esta igreja, ela é de Deus. Esta igreja é o remanescente para o tempo do fim. Esta igreja é povo do Senhor, nós somos parte desse movimento, mas isso não deve ser para nosso orgulho espiritual, não, porque nós somos Laodiceia também, mas ainda assim somos igreja de Deus, e como igreja de Deus, nós temos que ouvir o que o Espírito diz a essa igreja, o que Jesus fala, o que Jesus está batendo a porta no coração dessa igreja. Nós precisamos de Cristo, igreja. Nós precisamos de Jesus a nossa vida, o nosso coração. Meus irmãos, eu faço um apelo para vocês que me ouvem dos 4 cantos desse Brasil, desse mundo. Meus irmãos, falta Cristo em nossos púlpitos. Falta Cristo, irmãos, em nossos púlpitos. Onde está Jesus no púlpito? No púlpito, hoje em dia, às vezes você tem um monte de palestra motivacional, tem um monte de coisa, me perdoe a expressão, um monte de baboseira às vezes, mas não tem Cristo. Pastores, irmãos, pregadores, apresentem Cristo perante o nosso povo, falem de Cristo, preguem Cristo, revelem Cristo, apontem para Cristo. Falta Cristo em nossa igreja, falta Cristo em nossa mensagem, falta Cristo em nossa música, falta Cristo em nossa oração, falta Cristo em nossa vida. Precisamos de Cristo e para isso, abra seu coração para Cristo entrar. A igreja vai triunfar. Deus não vai deixar a sua igreja cair, meus irmãos. A igreja é dele. A promessa de Jesus é que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra essa igreja. Elas não vão prevalecer contra essa igreja. O diabo pode arregimentar todo o seu exército, mas ele não vai vencer a igreja. Não vai haver decreto que vai fechar a igreja. Não vai haver poder algum coercitivo do Estado que vai parar a igreja. Não haverá besta, não haverá união, não haverá coligação, não haverá marca da besta, não haverá nada que vá fazer essa igreja parar, porque a igreja é de Cristo, e enquanto Cristo vive, enquanto Cristo está em seu trono, a igreja, ela também vai ser vitoriosa, ela vai vencer, porque Cristo é o Senhor dessa igreja. Pastores vêm e vão, mas Cristo permanece. Irmãos vêm e vão, mas Cristo ainda é o dono dessa igreja, é Ele que sustenta a igreja com o seu poder. Ela ainda é a menina dos olhos de Deus. A igreja é de Deus. Creia, ela é de Deus. Mas nós precisamos hoje de arrependimento. Precisamos de arrependimento. Eu preciso de arrependimento. Todos nós, irmãos, precisamos de Cristo. Meu apelo nessa manhã é simples, direto, objetivo. Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus entrar no seu coração.
Deixe Jesus fazer de você a igreja que ele sempre sonhou. Deixe Jesus entrar na sua vida. Que Deus abençoe. Que hoje e todos os dias, Jesus habite no seu coração. Deus seja louvado. Pastor Ednei, depois dessa mensagem eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você olha para a sua igreja, para os membros, para a tua luta como pastor, quando você se aproxima da ovelha, a gente percebe, né, a fraqueza, às vezes a distância. Às vezes a gente percebe as ovelhas tão envolvidas com o mundo que não conseguem ouvir a voz do pastor. E mais, né, pastor Ednei, a gente percebe também que há no grupo pastoral também muito ruído que atrapalha essa sensibilidade de ouvir uma mensagem mais direta. O que dói no seu coração, amigo, quando você vê a igreja? O que mais lhe dói? O que mais lhe faz chorar quando você ora? O que mais lhe faz angustiar quando você se dobra como ministro dessa igreja para orar por ela, que será triunfante? Mas o que mais lhe dói hoje, amado, como pastor? A gente não tinha combinado isso, mas o vento sopra onde quer. Me deu a vontade desse clamor que sua mensagem hoje foi mais do que uma pregação, né? Foi um clamor. Né? O que lhe dói mais quando você atua como esse pastor que conduz as ovelhas? Pastor, a coisa que mais às vezes faz o coração chorar é essa apatia que nós nos encontramos. A apatia que eu digo, a indiferença, às vezes, para as coisas espirituais, para aquilo que realmente importa. Aquilo que, de fato, é o desejo de Deus. Às vezes a gente perde tanto tempo discutindo tantas coisas que são secundárias e nos esquecemos do principal. A nossa missão, o nosso testemunho cristão aos outros, a necessidade que nós temos do Espírito Santo. Nós estamos, às vezes, tão envolvidos, e não é que essas coisas sejam ruins, né? Na construção, na reforma, no embelezamento, nos programas, em coisas atrativas. E, veja, não que sejam ruins, mas gastamos tanto tempo nisso e nos esquecemos do principal. O que vamos fazer como igreja para salvar pessoas? O que fazer como igreja para influenciar a nossa comunidade? E eu temo, pastor, que se alguma igreja minha fechar, as pessoas ao redor, a vizinhança, nem sequer lembre-se que existia uma igreja adventista ali. Isso é triste. E eu aplico isso para mim também. As pessoas não saberem que havia um pastor adventista ali na comunidade. As pessoas não saberem que havia uma igreja ali. E se elas não sabem que há uma igreja ali, diferente das demais, é porque nós não somos diferentes. Não temos feito a diferença. Isso me preocupa. Isso me preocupa e eu tenho clamado muito a Deus para que eu também não viva essa hipocrisia, essa apatia, em que a igreja me conhece porque eu estou ali, mas as pessoas de fora nem sequer me veem, sabem que eu sou, porque eu não tenho feito nada por eles. Vale lembrar, né, pastor, que o senhor mesmo disse que essa igreja ela vai triunfar, né? Com certeza. Essa igreja é de Deus, né? A menina dos olhos dele, objeto de maior cuidado dele na terra. Mesmo assim, deficiente, como parecendo quase para cair, esta igreja é a menina dos olhos dele. Ninguém ousa tocar no que é dele, mas reconhecer seu próprio estado é o início da mudança. Sabe, pastor, a apatia espiritual me impressiona muito. A falta de ligação entre nós. A falta de senso de pertencimento. Meu irmão pertence a mim e eu pertenço a ele. Nós vamos ao culto, nos encontramos lá, depois não nos encontramos em nenhum lugar mais, nem nos nossos ambientes mentais a gente se encontra. Isso significa que eu não penso no meu irmão,
A grande maioria não pensa um no outro. O afastamento da Bíblia como a normativa, o discurso do eu acho, o mundo entrando na igreja em todos os aspectos, nós estamos transigindo com a verdade. Quando é para a gente dizer não, a gente fica ensaboando o negócio, porque a gente não quer desagradar e o mundo vai entrando e como uma avalanche, mudando todo o nosso comportamento. Uma coisa, meu pastor, que me incomoda muito, sabe o que é? É que a luz é feita para direcionar. E nós estamos tão parecidos com o mundo, pastor. Nós estamos tão parecidos com o mundo. Quando a gente se aproxima de algumas pessoas, o comentário deles é sobre filmes, é sobre séries, é sobre viagem, é sobre roupa, é sobre moda. O principal assunto, que é Cristo, não aparece nas rodas dos nossos jovens, né? Quando eu me assento com jovens para conversar com eles sobre a igreja, a pergunta é: eu posso ir ao cinema? Pastor, essas perguntas não deveriam aparecer. Eles tinham que perguntar: pastor, como é que eu faço para orar mais? Como é que eu faço para amar a palavra? Como é que eu faço para me aprofundar mais? Como é que eu faço para Deus me usar para ganhar outra pessoa? Esses assuntos, eles não aparecem em nossas rodas, pastor. E uma coisa assim, ó, que tem me incomodado: sua mensagem foi dura. Uma igreja morna não serve para nada. Precisa ser aquecida. É que você não pode mais quase que dizer a verdade na igreja. Mesmo que com amor, querido. Mesmo que com amor a gente diga a verdade, você não é bem visto. Deus precisa sacudir, querido. Um pastor, eu não sei quem é esse pastor, eu sei que ele é um pastor adventista. Esse vídeo dele repercutiu muito na internet. E eu quero compartilhar com você, pastor, que a angústia dele é a sua angústia da mensagem de hoje. E por isso eu quis fazer a pergunta para você. Veja o que ele disse, certamente no momento do apelo do seu sermão. Dá uma olhada. É muito para o que o senhor pregou aqui hoje, pastor. A gente não quer pagar o preço de passar tempo com Jesus se olhar no relógio. De abrir o coração a Deus orando. Como às vezes a gente vai para o psicólogo, ou liga para um amigo, ou escreve alguma coisa, ou faz textão nas redes sociais, a gente tem Deus para nos ouvir. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais, Ellen White falando, são aquelas da sentença: não vos conheço. Coisa mais triste que você vai ouvir. Não vai ser um cano de uma namorada, um término de um namoro, a perda de um emprego, o fracasso no negócio. Não vai ser isso. A pior coisa que você pode ouvir na vida é: não te conheço. Você está fora. Eu vou repetir, pastor, porque acho que faz muito sentido a gente refletir. Quer pagar o preço de passar tempo com Jesus se olhar no relógio. De abrir o coração a Deus orando. Como às vezes a gente vai para o psicólogo, ou liga para um amigo, ou escreve alguma coisa, ou faz textão nas redes sociais, a gente tem Deus para nos ouvir. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais, Ellen White falando, são aquelas da sentença: não vos conheço. Coisa mais triste que você vai ouvir. Não vai ser um cano de uma namorada, um término de um namoro, a perda de um emprego, o fracasso no negócio. Não vai ser isso. A pior coisa que você pode ouvir na vida é: não te conheço. Você está fora.
que é o clamor de um pastor, né, pastor? Imagina você andar a sua caminhada toda e no final ouvir de Jesus que ele não te conhece, que você foi morno. Você não aceitou a reativação do Espírito, você não buscou, muito embora soubesse de tudo. E pastor Ednei, isso pode acontecer comigo e contigo.